Livro dos Jubileus, capítulo 14, a aliança do Altíssimo com Abrão. Depois dessas coisas, no 4º ano dessa semana, na lua nova do 3º mês, a palavra do Altíssimo veio a Abrão em um sonho dizendo: Não temas, Abrão. Eu sou teu defensor e tua recompensa será grandiosa. E ele disse: Altíssimo, Altíssimo, o que tu me darás, visto que eu sigo sem filhos, e o filho de Mazer, o filho de minha serva é Damazeque Eliezer, e ele será meu herdeiro, e tu não me deste nenhum descendente. Gênesis 15, 2. E ele, o Altíssimo, disse a ele: Esse Eliezer não será seu herdeiro, mas aquele que sairá de tuas próprias entranhas. Ele será seu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse a ele: Olhe para o céu e conte as estrelas se tu puderes contá-las. E ele olhou em direção ao céu, e contemplou as estrelas. E ele, o Altíssimo, disse para ele: Assim será sua descendência. E ele, Abrão, creu no Altíssimo, e foi computado para ele como justiça. E ele, o Altíssimo, disse a ele: Eu sou o Altíssimo que te trouxe de Ur dos Caldeus para te dar a terra dos cananeus para possuí-la para sempre. E eu serei o Altíssimo a ti e à tua descendência. E ele disse: Altíssimo, Altíssimo, como saberei que eu herdarei tudo isso? E ele, o Altíssimo, disse a ele: Traga-me uma novilha de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e uma ovelha de 3 anos, e uma rolinha, e um pombo. E ele trouxe todos eles no meio do mês, e eles habitaram no carvalho de Moré, carvalho de Manre, que é próximo de Hebron. E ele construiu lá um altar, e sacrificou todos esses animais, e ele derramou o sangue deles sobre o altar, e os dividiu no meio, e os deitou, as partes, uma de frente para a outra. Mas as aves ele não dividiu. E aves desceram sobre as partes, e Abrão as espantou, e não deixou que as aves os tocassem. E aconteceu que, quando o sol se pôs, que um êxtase caiu sobre Abrão, e eis que um pavor da grande escuridão caiu sobre ele, e foi dito a Abrão: Saiba que com certeza a tua descendência será peregrina em uma terra que não é dela, e eles devem levá-los cativos, e afligi-los 400 anos. Gênesis 15, 13. E a nação que os mantiver cativos eu a julgarei, e depois disso eles devem sair bastante abunados. E tu deves se juntar a seus pais, morrer em paz, e ser enterrado em boa velhice. Mas na 4ª geração eles devem voltar para cá, porque a iniquidade dos amoritas ainda não está completa. E ele acordou de seu sono, e ele levantou-se, e o sol tinha se posto, e havia uma chama, e eis que uma fornalha fumaçava, e uma chama de fogo passou entre as partes do sacrifício. E naquele dia o Altíssimo fez uma aliança com Abrão, dizendo: Para seus descendentes eu darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Os Quenitas, os Quenizitas, os Cadmonitas, os Perizitas, os Refaítas, os Paroquitas, os Ivitas, os Amoritas, os Cananitas, os Girgashitas, e os Jebusitas. E o dia passou, e Abrão ofereceu as partes e as aves e suas ofertas de frutas, e suas ofertas de bebidas, e o fogo as devorou. E naquele dia nós fizemos aliança com Abrão, do mesmo modo como tínhamos feito aliança com Noé neste mês. E Abrão renovou o festival e a ordenança para si mesmo para sempre. Agar dá à luz a Ismael para Abrão. E Abrão alegrou-se, e contou todas essas coisas para Sarai sua esposa, e ele creu que ele teria uma herança, mas ela não suportou. Não creu, e Sarai aconselhou a seu marido Abrão, e disse a ele: Vá com Agar, minha serva egípcia, talvez seja que eu lhe traga descendentes por meio dela. E Abrão seguiu a voz de Sarai sua esposa e disse para ela: Irei. E Sarai tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu a Abrão, seu marido, para ser sua esposa. E ele foi a ela, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e ele o chamou pelo nome de Ismael, no 5º ano dessa semana 1965 an. E esse era o 86º ano da vida de Abrão. Gênesis 16 e 16.